Olá, povo! O assunto do vídeo hoje é transposição didática. Então, a gente vai falar sobre esse conceito de Chevallard e vai ser mais ou menos direcionado, vai ser quase que uma leitura comentada de um artigo, está aí as informações desse artigo, inclusive o link para download dele vai estar na descrição. E a gente vai trabalhar da seguinte forma: o que eu sugiro? Que vocês leiam esse artigo, tá? Destaquem quais as palavras que mais chamaram a atenção e em cima dessas palavras que a gente vai falar aqui, a gente vai discutir. Então, quando eu li esse artigo, eu fiz as minhas anotações, registrei as palavras e a gente vai falar aqui sobre essas palavras. Então, vou tirar algumas citações, vou falar de algumas palavras, contextualizar e usar isso para ver se a gente consegue trazer um pouco mais, de uma forma um pouco mais clara, o conceito do que seja a transposição didática. Então, na página 18 desse artigo, tem um trecho que eu achei bastante interessante e que já dá para dar uma ideia do que a gente está falando. Olha só, vamos lá. O papel da escola não está limitado a selecionar o que é produzido por dada cultura dentro da evolução sociohistórica da humanidade, mas, conjuntamente com isso, é responsável por tornar os conhecimentos selecionados em dada época transmissíveis e assimiláveis, por meio da reorganização e ou reestruturação. O que a gente pode tirar daqui? Que informação é relevante a gente tirar? Que, para quem escreveu esse trecho, que o papel da escola não é apenas, não se resume a selecionar os conhecimentos que foram produzidos ao longo da história da humanidade para trazer de volta, para apresentar para os alunos na escola. Ele vai além. Por isso ele fala em reorganização e ou reestruturação. Então é selecionar que conhecimentos produzidos são relevantes para ser repassados e também reestruturar, reapresentar e dar uma significação para que cada estudante possa ter uma compreensão mais particular disso. Ou seja, não é só pegar o que está pronto, o que já foi feito pela humanidade e repassar para os alunos, mas também fazer um retrabalho nesse conhecimento para que seja mais fácil de ser assimilado e compreendido. Então a gente vai falar agora aquela ideia de palavras que se consideram chave. Tem algumas palavras que eu acho importantes, ali entre a página 19 e 20, que são conhecimento ensinável. Como assim? O que é conhecimento ensinável? Porque conhecimento é aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que tem algum significado. Não é só informações, também é o que saber o que fazer com essas informações. Mas um conhecimento, para ser ensinável, ele tem que ser traduzido. Ele tem que ser traduzido para uma linguagem mais fácil de ser compreendido. Então, por isso esse conhecimento, não vou pegar, por exemplo, a teoria da relatividade e passar os livros, os escritos originais, que dependendo da idade e do nível de amadurecimento intelectual de quem vai estudar, ele não vai conseguir entender. Então, o papel do professor passa por aí, por tornar esse conhecimento ensinável. Então, eu vou traduzir, uma espécie de tradução. Eu tenho que primeiro pegar um conhecimento científico, traduzir para uma linguagem mais fácil de ser assimilada e dizer para o aluno, ó, esse conhecimento, essa expressão aqui, na verdade, quer dizer mais ou menos isso aqui. E atenção nesse mais ou menos, que mais para frente vai ser importante essa ressalva. Chevallard também faz algumas distinções. Ele usa muito o termo saber. Primeiro, o que é o saber? Como eu disse há pouco, há que se ter uma diferença entre conhecimento e informação. Conhecimento vai um pouco além de ter informação. Conhecimento é saber o que fazer com essa informação. Só que esse saber, ele é classificado, o Chevallard classifica esse saber de três formas, que são o saber sábio, que está associado a uma atividade cognitiva um pouco mais elaborada, o saber a ensinar e o saber ensinado. Qual seria a diferença? O saber a ensinar é esse saber que eu, como professor, filtrei. Então, eu não vou pegar todo o conhecimento, todo o saber produzido pela humanidade, eu vou fazer algum filtro, vou fazer uma tradução e vou ensinar. Então, o saber a ensinar seria, por exemplo, o que a gente encontra nos livros didáticos. Não são exatamente as teorias científicas, tal como foram escritas, mas traduzidas de uma forma que os nossos alunos consigam entender. E o saber ensinado é aquele
que o aluno efetivamente se apropriou. Porque quando tu explica algo para várias pessoas, cada uma interpreta de uma forma diferente. Então esse saber ensinado, o saber que os alunos efetivamente conseguiram aprender, que eles conseguiram compreender, cada aluno vai ter o seu, cada estudante vai ter a sua compreensão do que lhes foi ensinado. E aí nessa distinção entre o saber sábio, para passar pelo saber a ensinar, até chegar no saber ensinado, é natural que haja deformações. Por quê? Porque a forma como um jovem vai compreender os conceitos não é exatamente o que se passou na cabeça do cientista. Então essas deformações são absolutamente naturais, a gente só tem que ter um controle para que não fuja muito daquilo que era o objetivo de ser ensinado. E como é que vai se dar esse processo todo? Onde vai se dar esse processo todo? Bom, Chevallard propõe o que ele chama de sistema didático. Olha só o esquema. O sistema didático pode ser representado por um triângulo com 3 pilares. Quais são esses pilares? O professor, o estudante e o saber. E essa relação que ocorre dentro desse sistema didático, ela tem que ser mediada, segundo alguns critérios, que é o que ele chama de contrato didático. O que seria o contrato didático? Então, segundo Chevallard, esse contrato didático ele é estabelecido no início do ano, quando o professor apresenta o plano de ensino. E um conceito também que o Chevallard apresenta é o conceito de noosfera, que seria o quê? Seriam todos aqueles que pensam os conteúdos de ensino. Então, um autor de um livro didático, o pessoal dos órgãos oficiais que definem as regras, quem elaborou a BNCC, MEC, Secretarias Estaduais de Ensino. Essas pessoas que estão fora do sistema didático, num sentido mais estrito, ou seja, é aquilo que está fora da sala de aula, fora da relação direta entre professor, aluno e saber, mas que interferem, que vão definir algumas regras para isso, ao qual este sistema didático está submetido. Vamos retomar aqui o conceito de deformações, aquelas mudanças que ocorrem no saber e que é necessário para que ele possa ser compreendido pelos estudantes. Essas deformações, elas são fruto de uma despersonalização e de uma descontextualização e recontextualização. Como assim? Quando a gente estuda os conceitos científicos, a gente não está tão preocupado com o cientista, com quem escreveu e como escreveu, o que ele estava vivendo quando chegou naquele ponto. Não há necessidade, para compreender, por exemplo, as leis de Newton, eu não preciso reviver tudo aquilo que Newton passou. Então eu posso simplesmente entender o conceito, quais são as consequências e por que essas leis funcionam. Então esse seria o processo de despersonalização. E também uma descontextualização e recontextualização, ou seja, nós vamos sair do contexto em que elas foram criadas e vamos trazer para uma nova situação, para um novo contexto, para a nossa vida atual, para o mundo que a gente tem hoje, para poder dar um significado que seja compreensível para os alunos. Isso pode gerar uma certa crise. Por quê? Porque pode haver uma dissonância muito grande. Se essas deformações não forem controladas, a gente pode ter um saber ensinado totalmente diferente, às vezes com nada a ver com o saber sábio, com aquele conhecimento científico que foi produzido originalmente. E para analisar os motivos dessa crise, Pozo e Crespo, que são citados nesse artigo, apontam 4 crenças e atitudes que eles consideram inadequadas, que muitas vezes são tomadas pelos estudantes. Vamos lá, quais são elas? Primeiro, a ideia de que aprender ciência consiste em repetir o que o professor explica. Segundo, a ideia de que para aprender ciência é melhor não tentar encontrar suas próprias palavras, mas aceitar o que o professor e o livro didático dizem, porque isso está baseado no conhecimento científico. Nota, está bem relacionado com o anterior, então eu não vou tentar traduzir com as minhas palavras, porque, e reparem que é isso que seria exatamente, isso seria mostrar que o aluno realmente compreendeu. Se o aluno só decora o que o professor explicou e repete, ele não aprendeu efetivamente nada, então isso acaba gerando uma ideia de que aquele conhecimento não serve para nada. Terceira crença que não é adequada, a ideia de que o conhecimento científico é muito útil para trabalhar no laboratório, mas não serve para nada na vida real. Isso também está relacionado com as ideias anteriores, porque isso não tem nada a ver comigo. Isso acaba levando a ideia de que ciência não serve para nada, o que é uma ideia bastante equivocada e que gera um afastamento muito grande e talvez por isso boa parte do ensino de ciências
na educação básica tem tantos problemas, tem tanto aluno que não gosta de estudar ciências. E aí o quarto item, a ideia de que a ciência proporciona um conhecimento verdadeiro e aceito por todos. Nada mais distante. Ciência é uma forma de produzir conhecimento, é uma forma de conhecer o mundo, mas ela não é infalível e mesmo no meio científico acadêmico há muitos temas que são controversos. Existem cientistas que defendem coisas diferentes. A ideia de que a ciência é infalível é uma ideia equivocada. Se fosse assim, a ciência não evoluiria, nós não teríamos hoje como certo coisas que antes não eram e vice-versa. Mais algumas citações que eu acho interessantes que podem ajudar. Vamos lá, olha só. Ciência é uma palavra que a cultura não compreende muito bem. Por essa razão, não se sabe mais se convém utilizar como referência ou desprezo, diante da qual vemos hesitar entre comoção, diferença e atribuição de importância. Isso parece atual, né? Não, mas esse artigo é antigo. E aí tem gente que vai endeusar e tem gente que vai demonizar a ciência. Aliás, uma vez eu ouvi alguém falando que tinha fé na ciência. Não consigo imaginar uma expressão que faça menos sentido do que essa. A ciência não exige fé, exige compreensão. Se tu entende se tu compreende de fato um conhecimento científico, tu não tem por que ter fé. Ciência se baseia, antes de mais nada, na racionalidade. Então, nada mais sem sentido do que alguém ter fé na ciência. Opinião minha. Outro trecho que pode ajudar a refletir. Nota, essas citações eu não estou falando aqui para decorar, não. Leiam, ouçam, pensem sobre. E aí a gente chega, eventualmente, a alguma conclusão. Vamos lá. A constituição do conhecimento escolar ocorre no embate com os demais saberes sociais, ora afirmando um dado saber, ora negando-o, ora contribuindo para a sua construção, ora se configurando como obstáculos para a sua elaboração por parte dos alunos. Então, aquela ideia é que quando o aluno vem para a sala de aula, ele não é uma tábula rasa, ele não é uma mente vazia, ele tem algumas ideias, e essas ideias podem ajudar ou podem estar em desacordo com o conhecimento científico que será estudado. A construção do conhecimento por parte do aluno, a compreensão dos conceitos científicos por parte do aluno passa justamente por essa comparação com os saberes que ele já traz do seu dia a dia. Ora, esses saberes vão ajudar, ora vão estar em confronto. Aqui um detalhe, os autores eles têm uma crítica a Chevallard, porque eles consideram que o termo transposição didática não é adequada. Não sei se eu concordo com esses autores, mas eu entendo a ideia. Por quê? O termo transpor dá a ideia de tirar daqui e passar para cá. E a compreensão que o Chevallard usa para a transposição didática envolve justamente uma modificação do conteúdo. Eu não estou pegando o conteúdo científico e trazendo para a sala de aula. Está havendo um retrabalho. Então, os autores preferem, em vez do termo transposição didática, o termo mediação didática. Não sei se o termo transposição chega a ser inadequada, mas que essa crítica faz sentido, isso eu não tenho dúvida. As crises que a gente falou sobre o ensino das ciências, essa deformação, essa mudança, todo esse processo que a gente está falando, ele se mostra bastante importante, em especial no ensino da química. Por quê? Porque a química tem algumas características. Ela traz conceitos com um alto nível de abstração, linearidade e interdependência ao longo da educação. Olha só, vejam se vocês concordam comigo. Eu acho que de todos os conteúdos do ensino médio, talvez da educação básica, mas especificamente do ensino médio, acho que nenhuma outra disciplina, nenhuma outra unidade curricular, nenhuma outra área da ciência tem a sua sequência de pré-requisitos tão clara. É muito difícil tu compreender um conceito sem ter estudado no anterior. Por exemplo, como é que tu vai conseguir entender ligação covalente, polaridade da ligação, sem entender antes as propriedades periódicas, a eletronegatividade? Como é que tu vais compreender geometria e polaridade molecular sem entender a estrutura atômica e as propriedades periódicas? Como é que tu vais compreender os conceitos de ácido, base, os eletrólitos, sem entender as partículas fundamentais da matéria, os prótons, os nêutrons, os elétrons, etc. Então, essa linearidade, essa interdependência
Na química, especialmente, ela é muito evidente. E são conceitos muito abstratos, porque ninguém nunca viu um átomo, ninguém nunca viu o elétron, a eletrosfera. Então são conceitos abstratos. E isso dá uma certa dificuldade. E isso, se não for bem trabalhado pelo professor, pode gerar um distanciamento maior que o desejável. Repara, a gente está falando de duas coisas que são importantes aqui. Uma, é importante que haja essas deformações para que a gente possa trazer a ciência para mais perto do aluno, para que faça sentido. A gente tem que transformar este saber científico, esse saber sábio, em um saber ensinável, para que possa ser assimilado, para que o aluno possa compreender. Mas nós temos que ter cuidado para que essas deformações que são necessárias não tenham um distanciamento muito exagerado com o conhecimento científico. Esse distanciamento entre o saber ensinado e o saber sábio, ele tem que ser um distanciamento equilibrado. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso, na tentativa de simplificar, de tornar mais fácil, ensinar algo que não esteja correto. E isso é um risco que a gente tem que ter sempre um cuidado, a gente está sempre vigilante, o que Chevalier chama de vigilância epistemológica. Cuidado para que a simplificação que tu fazes para que o aluno compreenda aqueles conceitos não acabem fazendo com que tu estás ensinando acabe não tendo nada a ver com o conhecimento científico. Eu particularmente gosto muito de usar analogias e a gente tem que ter sempre cuidado, dizer, gente, não é isso. Por exemplo, uma analogia que é clássica aí, o modelo planetário associar a estrutura atômica com núcleo e elétrons com o sistema solar. Então, gente, não é a mesma coisa, é só uma analogia porque tem alguns pontos em comum, tem alguma similaridade, então essa ilustração ajuda vocês a compreender. Só que a estrutura tem alguma similaridade, mas tem diferenças também, e isso é bom ficar claro, para não achar que de repente os elétrons estão girando em órbitas bem definidas, assim como os planetas. Então tem que ter esse cuidado para que isso também fique claro para o aluno, que quando tu está fazendo uma simplificação, o aluno entenda que aquilo é uma simplificação e que não é bem daquele jeito. Tendo esses cuidados em mente, acho que a gente consegue, acho que essa compreensão facilita bastante no trabalho docente e no trabalho de fazer com que os nossos alunos consigam compreender e até gostar de estudar ciência, perceber a importância do conhecimento científico e que eles percebam que faz sentido, que é importante saber.